Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com o Dr. Luciano Pompei, que é ginecologista, e hoje está aqui conosco discutindo essa questão entre a relação da mulher com o esporte. Doutor, no bloco anterior nós começamos a falar um pouco sobre TPM, mas é claro que sempre surgem as dúvidas, né, com relação, eu tenho TPM ou não, quais são os sintomas? Então, para quem está nos acompanhando e ainda tem dúvidas sobre este assunto, como é que a gente sabe se aqueles efeitos, aqueles sintomas realmente são da tensão pré-menstrual? Acho que a primeira coisa a perceber é que existem variações que são consideradas normais, fisiológicas. A variação hormonal, como eu disse antes, no ciclo de uma mulher é muito grande e isso traz consequências. Então, toda mulher é um pouco diferente antes da menstruação do que ela é depois da menstruação. Essa variação ela pode ser fisiológica, ela pode não trazer nenhum problema. A partir do momento que essa variação traz prejuízo na sua qualidade de vida, traz prejuízo no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas, nós classificamos como síndrome pré-menstrual. Essa síndrome pré-menstrual ela pode ser de uma forma extremamente grave, extremamente intensa, com grande prejuízo no relacionamento, no trabalho. Aí tem que preencher uma série de critérios que existem. Aí essa TPM muito grave é chamada de TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, uma forma muito intensa. Mas quais são os sintomas que a gente valoriza na TPM? É isso que todos conhecem, né? O nervosismo, irritabilidade, falta de concentração, alterações do sono, alteração do apetite, aumento de apetite para doces. Nós temos também os inchaços, a retenção de líquido, dor na mama, inchaço mamário, inchaço no abdômen, dor nas pernas, são as manifestações mais comuns, mais corriqueiras. Doutora, é muita coisa, né? Muita coisa junta, né? Muita coisa, sem dúvida. A gente pode considerar a TPM como, digamos assim, a união de quantos desses sintomas, doutor? Ou apenas a manifestação de um deles já pode ser considerado como TPM? Apenas a manifestação de um deles, desde que preencha o critério de que isso está trazendo prejuízos à qualidade de vida, já é considerado diagnóstico. Segundo, isso é um critério utilizado pela Associação de Ginecologistas Americanos. Agora, doutora, além da pílula, como o senhor citou no bloco anterior, que outros tratamentos nós poderíamos recomendar? Então, eu falei rapidamente da pílula, né? Existe uma pílula com uma formulação específica, é a única pílula que em bula consta que pode ser utilizada para tratamento da TPM. Infelizmente, isso não consta na bula brasileira, mas na americana, mas está disponível essa formulação no Brasil. É uma pílula em uso tradicional, como as mulheres conhecem, que faz aquelas pausas entre as cartelas. Como já disse, a pílula em uso contínuo é uma segunda forma de tratamento, também bastante estudada hoje. E existem ainda os medicamentos, alguns tipos de antidepressivos que podem ser utilizados. Quando a gente fala antidepressivo, todo mundo arrepia o cabelo e fala, mas eu não tenho depressão, não sei o quê. Não, mas os antidepressivos, eles também têm um papel em síndromes ansiosas. E a TPM é uma síndrome ansiosa que responde muito bem a alguns desses medicamentos. Com detalhe que esses medicamentos, eles podem, no caso da TPM, ser usados por intervalos curtos de 2 semanas, ao invés de usar o mês inteiro. Esses medicamentos que eu falei, antidepressivos, eles tratam a parte emocional, mas aquela mulher que tem muito inchaço, essa, claro, não responde a esse tipo de tratamento, precisa de tratamentos específicos. Agora, quem não tem esse hábito da atividade física tão frequente, não deveria, então, evitar a atividade física durante o período pré-menstrual? Seria um erro, doutor? Eu vejo a atividade física muito mais como uma prevenção da TPM. Eu acho que tem que ser algo regular, rotineiro, né? Tem que ser feito 3, 4 ou 5 vezes na semana. Isso vai diminuir a chance de ter a TPM. Se ela está já com a TPM, não pensar que vai sair para correr e vai voltar sem a TPM. Isso não vai acontecer porque ela já se instalou a TPM naquele ciclo. Então, naquele ciclo, talvez a atividade física ela deve continuar fazendo porque é importante para a saúde dela, não pensando em melhorar a TPM que já se instalou. Atividade física como uma prevenção, aí sim. Por falar em atividade física, muita gente acha que nesse período da gravidez, por exemplo, deve-se evitar uma atividade física mais intensa. Isso é um mito ou é verdade, doutor? Para a grande maioria das mulheres é um mito, né? Para a grande maioria é um mito. Então, a atividade física ela é importante, inclusive durante a gravidez. Claro que necessita de uma orientação do médico, uma orientação do educador físico, né? Então, existe um papel, tem que seguir as recomendações. E adequar o esporte ou a atividade à situação de gravidez, né? Claro que a mulher que está grávida não vai poder fazer um esporte de contato, né? Por exemplo, uma luta. Um boxe, sem boxe ficaria difícil, porque estaria muito arriscado.
Agora, principalmente no primeiro trimestre, os riscos até que são menores, porque o útero ele ainda é pequeno, ele está protegido por osso em toda a sua volta, então mesmo atividades com pulos, tipo vôlei, basquete, podem ser praticados. A partir do momento que o útero cresce e já começa a se exteriorizar, sair da parede óssea que o protege, aí os esportes de contato começam a ser um pouco mais arriscados, e a gente prefere os esportes mais de menos risco, né? Esportes individuais, esportes que não tenham tanto risco de quedas, de contusões. Uma caminhada. Caminhada. Hidroginástica é excelente, por exemplo, na segunda metade da gravidez ou no terceiro trimestre, porque a dor nas costas costuma ser muito intensa, né? Muito incomodativa para as grávidas. Então, os esportes aquáticos são muito bons, especialmente na segunda metade. Então, tem vários esportes que podem e devem ser feitos pela grávida. Lembrando que a atividade física diminui risco de doenças na gravidez, como a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, que pode se tornar grave, gerando a eclâmpsia, que é muito temida pelo médico ginecologista, e também ajuda a diminuir o risco de diabetes da gravidez. Então, a grávida deve se preocupar em fazer o esporte. Claro que se ela era sedentária, ficou grávida, não pensar que vai se tornar uma atleta na gravidez, né? Tudo com bom senso, com acompanhamento e orientação. O senhor comentou sobre a pré-eclâmpsia, né? Para quem não conhece, não está habituado com esses termos, doutor, seria basicamente a pressão alta que se manifesta na gravidez? É a pressão alta que se manifesta na gravidez. E o termo bastante utilizado é esse, pré-eclâmpsia. Por que pré-eclâmpsia? Porque numa parte dessas mulheres pode se complicar com a eclâmpsia, que é a mulher grávida, hipertensa, que apresenta uma convulsão, que não é aquela convulsão da epilepsia, é uma convulsão relacionada à pressão alta. E é um quadro extremamente grave, é uma emergência da obstetrícia, né? E a gente tem muita preocupação de fazer de tudo para que isso não aconteça. Nesse caso, é claro que justamente o abuso do sal, o abuso do açúcar deve ser evitado tanto para uma situação quanto para outra. Sem dúvida, acho que tem todo o manejo da hipertensão quando ela aparece, né? Existem várias formas, uma das formas iniciais é com o repouso, com a dieta com pouco sal, né? Mas às vezes necessita até de medicamentos. Nós estamos conversando com o Dr. Luciano Pompei, que é ginecologista, e hoje nós estamos falando um pouco mais sobre a relação da mulher com o esporte e a própria relação da grávida também com a questão da atividade física. Se você quiser mais detalhes sobre nossa conversa, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.sogesp.org.br. Daqui a pouco a gente volta. Até já.